Agora, a gente continua falando sobre a cheia que atinge vários municípios aqui do Amazonas e que também está acima da média aqui no Rio Negro, viu? E a gente vai conversar agora com a pesquisadora em Geociência de Serviço Geológico do Brasil, CPRM, Luna Grip, que está ao vivo aqui com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A gente mostrou ainda há pouco algumas reportagens, principalmente lá do Rio Amazonas, ali na região de Parintins. Por lá eles estão preocupados que a cheia recorde seja ultrapassado. Lá a cheia recorde foi no ano de 2009. É cedo ou para quem está nessa calha já é possível imaginar que teremos uma grande enchente em 2021? É o seguinte, para quem está aqui na região próxima a Manaus, né, colocando aqui o Rio Negro em Manaus, o Rio Solimões ali até a região de Coari e também alguns municípios do Amazonas mais próximos, Itacoatiara, Parintins, Careiro da Várzea e Careiro Castanho, né? Atualmente, nesse começo de mês de março, não é normalmente uma época de grandes cheias. Então, os dados de hoje nos mostram que estamos com o nível dos rios, de todos esses municípios que eu citei, né, um pouco acima do esperado para essa época do ano. Um detalhe importante que é bom ressaltar é que as grandes cheias, os grandes impactos da população da subida do nível dos rios, ela costuma acontecer mais para o mês de maio, junho ou julho nessas regiões. Então, apesar do nível estar um pouco acima do esperado para essa época do ano, ainda nada garante que esse comportamento muito alto do rio ele vai se perpetuar até o mês de maio, até o mês de junho, até o mês de julho. Então, é claro que as pequenas habitações ribeirinhas, tem muita gente que planta nas várzeas, então alguns pontos específicos, eles podem começar a ser afetados aos poucos, como o colega explicou muito bem, e a cheia ela é gradual, ela vai acontecendo aos poucos, mas nada indica ainda que vamos ter uma cheia de grandes magnitudes, que a gente vai ter uma cheia como a de 2012 em Manaus, ou como a de 2009 em Parintins, ou como a de 2015 nos Solimões. Então, é muito importante que a gente mantenha a calma. Claro que os órgãos responsáveis eles vão se organizando, isso eles fazem todo ano, tem os planos de contingência, os planos de ação da Defesa Civil, que são grandes parceiros também, precisam começar a ser organizados, mas uma coisa é muito importante se dizer, agora no princípio de março ainda não podemos fazer nenhuma previsão que nos indique como vai ser a cheia lá na época das grandes enchentes, né, que é a partir de maio, junho ou julho aqui na nossa região. Deixando claro que estamos falando aqui da região central da Amazônia, né? Em outras regiões a gente já tem alguns problemas de inundação sendo observados no estado do Amazonas. Isso, gostaríamos então de conversar com a senhora sobre esses locais que já estão afetados, algumas calhas de rios que já estão afetadas. Eu não sei se a senhora consegue acompanhar aí a imagem da televisão. Nós temos algumas artes aqui, olha, a situação da cheia, por exemplo, nos municípios em situação de transbordamento na calha do Juruá, que inclusive já estão com um decreto de situação de emergência. E aqui nessa lista a gente tem Guajará, Envira, Irunepé, Itamaraty e Ipixuna. E aí gostaria de pedir para a senhora falar para a gente dessa situação específica do Juruá. Depois tem Purus, tem os demais rios, mas vamos começar pelo Juruá. Como é que o CPRM observa o movimento das águas por lá? Para que todo mundo entenda por que lá está em cheia e aqui não está, né, é muito importante, tem dois fatores muito importantes aí nesse contexto. O primeiro é o tamanho das bacias. O tamanho da bacia é quanta área drena para aquele rio que passa por aquele determinado município. Isso pode ser indicado um pouco pela quantidade de água que aquele rio escoa. Então, por exemplo, para Manaus, que é aqui o Rio Negro, um dos maiores rios do mundo, Solimões, que é o maior rio do mundo, principalmente depois que junta o Negro e forma o Amazonas, o volume de água é muito grande. Então, isso determina o tempo de resposta entre as chuvas e a subida efetiva do nível do rio. Lá na região do Juruá, né, em todos os municípios ali próximo à região do Acre, vamos dizer assim, para ficar mais generalizado, naqueles municípios são regiões onde os rios eles são menores. A área de drenagem para aqueles rios são menores. Então, a resposta, chuva, subida de nível de rio, ela é mais rápida. Então, nós observamos aí no último mês uma grande quantidade de chuvas que caiu ali, principalmente na região do estado do Acre e ao redor. Então, essa chuva ela acabou trazendo essas questões de inundação para o estado do Acre, como provavelmente vocês ficaram sabendo, e também para os municípios do Amazonas que ficam próximos ali ao estado do Acre. A partir dessa inundação, na verdade, o Acre ele já começou a apresentar restrição, o nível dos rios já começaram a descer, Rio Branco já saiu de cota de alerta de inundação. Claro que os impactos eles continuam, né, ocorrendo, a gente sabe como é difícil lidar com essa situação, mas em termos de nível de rio, a região do Acre já começa a apresentar recessão, né, já começa a apresentar ali o processo de vazante.
Agora, o principal foco de atenção nosso deve ser a calha do Rio Madeira. A partir de março e abril é uma época do ano quando geralmente a bacia do Madeira ela entra em estado de enchente, né? Às vezes maior de magnitude, às vezes de menor. Atualmente, Porto Velho, que é a nossa indicação aí do Rio Madeira, ela já apresentou uma certa inundação, já tem bairros que estão com processo de inundação. Então, esses municípios que estão na calha do Madeira precisam receber maior atenção agora no momento. Aí o Maitá, Manicoré, Nova Olinda do Norte, esses municípios que ficam na calha do Madeira, é quem devem receber atenção agora. Nada indica também que vai ser uma grande cheia, como é uma resposta rápida, a gente não consegue fazer essa previsão igual a gente faz para Manaus, depois eu explico com calma essa questão de previsão de nível para Manaus, mas não é uma previsão de longo prazo. A gente precisa acompanhar realmente no dia a dia, a gente faz esse boletim de monitoramento aí toda sexta-feira, que aí sim a gente vai conseguir dando umas respostas pouco a pouco, né? Não dá para dizer ainda se vai ser uma cheia em maiores ou menores magnitudes, mas a atenção agora tem que ser voltada aí realmente para essa calha do Madeira, que é onde está esse período, né, de março a abril, é mais provável que ocorra enchente. A gente está mostrando para você que acompanha o Manhã no Ar e a situação da calha do Juruá e os municípios afetados de acordo com as famílias, né? Estimativa de família que é afetada diretamente por conta dessa enchente. Alguns com decreto, outros ainda sem decreto, outros em decreto em fase de análise. Agora, Luna, pelo que você falou, a questão de enchente, aqui a gente está na expectativa do quanto aqui em Manaus, do quanto o Rio Negro, junto com os Solimões, vai subir. Mas quem está lá na região de Boca do Acre, na calha já do Purus, ali tem o Rio Acre e o Rio Purus, já está vivendo a fase de vazante, é isso, né? Por lá o rio já começou a baixar. Exatamente, por essa questão da resposta, né, de chuva e resposta ao nível do rio, e também por uma questão que a chuva ela varia ao longo do ano também, em relação ao norte e sul aqui da nossa bacia. A gente trabalha com uma bacia amazônica que são dimensões continentais, né? Então ela tem essa variação da chuva ao longo do ano aí, que realmente causa esse distanciamento entre a época de cheio, que facilita um pouco o trabalho do Defesa Civil, que consegue deslocar o seu contingente, né, para cada parte específica. Então, isso é até um ponto, digamos assim, favorável para facilitar como eles vão lidar com essa cheia. Porque, realmente, para essa época de começo de ano, a região foco de atenção da Defesa Civil, e nós também, da CPRM, é ali, Boca do Acre, essa região Ipixuna, Envira, que são esses municípios mais próximos do Acre, que nessa época do ano, janeiro e fevereiro, eles têm essa questão da inundação. E aí isso vai sendo gradualmente passado de município para município. E a região de Manaus, Manacapuru, Coari, essa faixa central do Negro, com a faixa dos Solimões e Amazonas enquanto Rio, né? Primordialmente a atenção vai ser dada a partir de maio. Atenção em termos de resposta, tá? Porque sempre eles fazem uma preparação, cadastrando os moradores, né? Mas em termos de probabilidade de inundação, isso começa só a partir de maio aqui para a região de Manaus. Essa região mais central. Se no caso lá do Purus já foi atingido o pico da enchente, lá bateu algum recorde, foi diferente? Dá para a gente usar esse mesmo nível para ter ideia do que pode acontecer por aqui? Ou lá já atingiu o recorde ou foi uma cheia normal? Lá a gente teve problemas de inundação, né? A gente sempre trabalha com a questão das cotas de referência, que nos indicam se é uma cota é a mesma coisa, né? Que nível do rio, que nos diz se tem impacto ou não a população. Lá a gente observou diversos impactos. Teve vários municípios ali na região do Acre que tiveram inundações, alagamentos, uma série de problemas. Então, quer dizer que sim, a gente teve um problema de inundação lá naquela região. O que não quer dizer que a gente vai ter aqui também. A bacia do Acre, a bacia do Purus, ela tem uma contribuição significativa, óbvio, mas em termos de vazão, em termos de volume de água, não é ela que vai determinar se a gente vai ter uma cheia grande ou não. Em resumo, a principal bacia é a bacia dos Solimões, como um todo, o qual o Purus também faz parte. E outro detalhe, os municípios do Purus mais próximo à calha dos Solimões ainda não passaram pelo problema de inundação. Vou dar o exemplo de Beruri. Fica muito próximo à confluência com os Solimões, da mesma forma que Manaus, apesar do estado negro, fica muito próximo à confluência com os Solimões, né? Então, essas regiões de encontro de águas, de rios diferentes, elas geralmente respondem mais ao que acontece em Solimões, que é o maior dos rios aí. Então, a calha do Purus mais a montante, né, que a gente diz mais próximo às cabeceiras, já passaram pelo problema de inundação, mas a região mais ajusante, mais próxima dos Solimões, ainda vai passar. Não necessariamente vai passar por uma grande magnitude, né, mas ainda vai passar por uma subida, e eu estou dando o exemplo de Beruri.
esse movimento que é monitorado pelo CPRM dos rios considera o movimento meteorológico, a incidência das chuvas, para vocês emitirem os alertas? Porque nós temos essa situação agravada lá no Acre, nos municípios das proximidades, justamente por conta da incidência das chuvas. Na perspectiva, sobretudo aqui para a calha do Rio Negro, Solimões e Amazonas, como a senhora tem mencionado para a gente, existe aí alguma previsão ou o trabalho do CPRM, o trabalho de análise, é mesmo observar os indicadores e todo dia lá ver como é que está a régua? Como é que vocês chegam à conclusão de que a coisa vai realmente ficar complicada ou não? E qual é o diagnóstico aqui para essa região do Rio Negro, Solimões e Amazonas? Isso, a CPRM trabalha com duas formas de operação. O monitoramento, que diz respeito ao que a gente observa, né? Então a gente trabalha com monitoramento diário. Toda sexta-feira emite um boletim de monitoramento, ou seja, observando o que foi feito. E em termos de previsão, aqui no estado do Amazonas, a gente foca em Manaus, porque como os rios são, a região ali é muito plana, acaba que Manaus indica o que vai acontecer em Itapatiara, Parintins. Geralmente quando tem uma grande cheia, tem Malacapuru, tem Parintins, tem Itapatiara, tem toda a região ali. Então, para Manaus, além desse monitoramento contínuo que é feito ao longo de todo o ano, temos também as previsões. As previsões para Manaus, elas são feitas a partir do final de março, dia 31 de março, todo ano, a não ser que não seja dia útil, esse ano vai ser dia útil, então dia 31 de março, a gente apresenta o primeiro alerta de cheias para Manaus, que é a primeira previsão que nós fazemos, indicando se vamos ter uma cheia de maiores ou menores magnitudes aqui no município. Depois a gente melhora essas informações, quanto mais próximo de junho, ou seja, quanto mais próximo do evento, a qualidade da previsão, em termos matemáticos, ela fica melhor, os dados ficam mais apurados. Então a gente faz uma melhor previsão ao final de abril e outra ao final de maio. Agora, respondendo a outra parte da pergunta, a gente faz uma análise dos dados meteorológicos, sem dúvida. Tanto nesse boletim de monitoramento contínuo aí da sexta-feira, quanto as previsões, elas são sempre feitas em parceria com o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Eles têm um corpo de meteorólogos, meteorologistas, né, para ficar mais fácil, que estão sempre com a gente no dia a dia, a gente conversa diariamente, a gente tem todo o acompanhamento semanal e contínuo. Então, tanto a previsão quanto o monitoramento, ela sempre vem acompanhada de dados de chuvas observadas, um mapa da bacia amazônica, dizendo onde choveu mais, onde choveu menos do que esperado. A gente faz toda uma análise em tabelas, em gráficos, com parceria, né, sempre. E da mesma forma na previsão, sempre o pessoal do CIPAM apresenta, agora a gente sempre fazia na CPRM nessa apresentação, convidava toda a imprensa, a Defesa Civil apresentava. Agora com essa questão do distanciamento social, nós estamos sendo online. Então o CIPAM grava um vídeo, a gente disponibiliza o vídeo, eles mandam algumas apresentações, mandam as figuras que insere também, então tudo tem sido feito pelo YouTube. A Defesa Civil acompanha também e comenta no nosso vídeo, então a gente criou uma nova forma, né, de se integrar, mas sem dúvida é sempre integrado o trabalho CPRM, analisando os níveis dos rios, o CIPAM apresentando os dados climatológicos, da parte de chuvas, e a Defesa Civil, tanto estadual quanto municipal, que são nossos grandes parceiros na hora de executar as ações a partir dos nossos dados e são grandes parceiros mesmo no nosso dia a dia de trabalho.